Oi, eu sou a Manu, tenho 32 anos, 5 irmãos homens e um monte de amigo babaca. Eu tô um pouco rouca essa semana e eu tô gravando os episódios em um prazo maior. Mesmo assim, ainda tô tentando me recuperar e eu fiquei muito pensativa sobre o porquê eu não dei pausas maiores para os meus desconfortos. No domingo eu já estava um pouco rouca. E aí as pessoas me questionaram, por que você vai abrir o podcast? Por que você vai abrir a live? Sendo que você não tá legal, você tem que cuidar de você e priorizar você. E eu me lembrei de quantas vezes eu priorizei outras pessoas nos momentos que eu deveria ter me priorizado. Mas quando são coisas para mim mesma, eu consigo me dar esse direito. Entende que fica confuso? Porque você não tem coragem de falar pro teu chefe que você não quer fazer tal coisa. Mas para si mesmo você é muito bom em dizer não. E eu fiquei pensativa sobre por que eu colocaria meu adoecimento, minha falta de voz em segundo plano quando se trata de mim, de algo para mim, que faz parte do meu trabalho, que é algo que me completa, algo que me importa. Mas talvez para um chefe eu iria tranquilamente sem dizer um não. Acho que fomos condicionados a nos colocar em segundo plano desde muito cedo. Priorizar o próximo, amar o próximo, enfim. Levando até para um contexto bíblico, a frase correta é ame o próximo como ama a ti mesmo. E a gente tem uma dificuldade de ler essa segunda parte. A gente só lembra da parte do amar o próximo. Mas é só amar o outro do modo que você se ama. Então a decisão de não me doar para o outro do modo que eu não me dou para mim também foi algo que eu tive que pensar. Porque só então, quando eu me dou o melhor, que eu me sinto confortável para dar algo a alguém. E aí, entrando no contexto de hoje, sejam muito bem-vindos. Era só uma reflexão e talvez um desabafo rápido, né? Sejam bem-vindos para mais um episódio. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre os nossos acordos emocionais. Os acordos que muitas das vezes a gente fez pra gente, dentro da gente. E não sabe por quê, nem sabe como. Às vezes sabemos. E os meus acordos emocionais, eles são bem firmes comigo mesma. Uma autocobrança que eu nem transfiro. É algo muito intimista. E aí eu tava pensando qual tema eu usaria para gravar o episódio da semana. Quando eu abri o meu Instagram e lá estava uma caixinha de perguntas e uma moça tinha feito a seguinte pergunta: por que a gente se sente tão mal por fazer o que a gente quer? E aí eu preferi responder aqui, através de um episódio. Poderia ter sido só um áudio, lá para os assinantes. Inclusive, o @Levanta e Flui, lá tem uma parte que é só para assinantes e conteúdos exclusivos, né? Se você tem interesse em apoiar o meu trabalho, é um caminho singelo lá pelo podcast e pelo Levanta e Flui no Instagram. E aí eu peguei aquilo e falei, dentro de mim aquilo trouxe algo muito maior ao ponto de gerar uma conversa emocional minha comigo mesmo. Porque eu suporto tanto desconforto. E aí me veio uma resposta imediata. Que às vezes é preciso que fique desconfortável para só depois me levar a um caminho confortável. Muitas e muitas vezes me levei a um caminho desconfortável
ou vivi algo desconfortável para tornar confortável a longo prazo. Seja um trabalho, seja um término de um relacionamento que foi um desconforto gerado ali para o outro, mas que geraria conforto a longo prazo para mim. Para o outro talvez, mas naquele momento eu precisava entender o porquê que eu não queria lidar com algumas coisas. Mas eu suporto o desconforto na situação para ter o conforto na minha própria pele. De dizer o não, de não ir, de não fazer, de não me obrigar. O desconforto de gravar uma live de 3 horas é algo que me geraria um conforto ao final, que é o que sempre me gera uma troca positiva. Um desconforto de ir para um show do Sorriso Maroto na chuva, para me gerar uma situação confortável, que era algo que eu queria muito viver. E no outro contrário da situação, o término, sair de errado em uma situação, sair de pessoa difícil de lidar num contexto, terminar algo que insistentemente o outro bota, coloca na minha conta. Remover algumas pessoas dos grupos, da minha vida, alguns familiares. É desconfortável, mas incrivelmente gera um conforto na minha pele, na minha vida. E esses desconfortos, eles nos levam a lugares que a gente, infelizmente, naquele momento visualiza que nunca passa. Aquele desconforto físico. Eu estava até conversando com era uma seguidora, virou uma das minhas ADMs e agora uma amiga. E a gente conversou um pouco sobre o desconforto físico. Inclusive, Thay, um beijo pra você, um beijo pro Gustavo. Na chance que eu tiver, estou indo em Petrolina. Dá um cheiro em vocês. E a Thay trouxe esse desconforto nessa semana. E engraçado que essa semana tem acontecido várias situações de desconforto para mim e para pessoas próximas a mim. Então eu sentia que eu tinha que falar sobre ele. As pessoas que estão no meu grupo, Contato Zero, inclusive quem quiser entrar também, o link está no meu Instagram, também tem falado sobre o desconforto, sobre como é difícil lidar com o desconforto e o que ninguém te conta sobre se colocar em uma situação desconfortável para ter conforto a longo prazo é as dores físicas, além das emocionais. A falta de sono, a dor no corpo, a falta de apetite, a vontade de não levantar da cama que se dá em situações desconfortáveis ou quando nós somos os provedores da situação desconfortável. Quando é a gente que diz o basta, dói. Eu tenho casos de pacientes que adoeceram, febre, dor de cabeça, enfim. E quantas vezes a gente se leva ao desconforto para ser agradável para o outro. Mas a gente pena muito quando se leva ao desconforto para tornar qualquer coisa que seja confortável para a gente. A gente não quer que seja desconfortável para o nosso chefe, por isso nos colocamos em situações desconfortáveis. A gente não quer ser desconfortável para os nossos amigos. A gente não quer ser desconfortável para nada, nem para ninguém. E se a gente se permitir suportar o desconfortável em prol de um conforto, em prol de um descanso a longo prazo para nossa pele, para nossa saúde mental? É muito louco isso, muito novo, mas a gente merece viver coisas confortáveis
mesmo que agora estejam sendo decisões extremamente desconfortáveis. É sobre isso e eu vou falar um pouco mais no próximo episódio, sobre os nossos desconfortos, porque isso não é um assunto para um episódio só. Um beijo e até a próxima.